Boa noite, colegas. Desculpa não estar presente na aula hoje para assistir o trabalho de todos, mas para compensar isso, eu resolvi fazer um vídeo e interagir nas mídias sociais do jeito que a professora gosta, né, professora? Vou falar hoje sobre um dos sistemas do DataSUS, que é o CIOPS. O CIOPS é um sistema de prestação de contas na área de saúde, onde os dados dos municípios e dos estados são inseridos nesse software e transmitidos para o Ministério da Saúde. O sistema ele é baixado pela internet, as prefeituras e o estado copiam esse sistema na internet e inserem nele informações relativas às despesas e receitas da saúde. O objetivo dele é apresentar uma realidade do Brasil na consolidação desses dados e também em questão de fiscalização, de analisar se os municípios e os estados estão cumprindo os mínimos legais e apresentar os demonstrativos necessários. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre uma entrevista que eu fiz com um usuário do sistema. Eu busquei várias informações do sistema. As informações de resultados, de possibilidades, elas são oferecidas em sites oficiais. E eu fiz essa análise. E agora, quanto ao usuário, eu preferi fazer uma entrevista, que achei melhor para conseguir informação, e eu acho que nós vamos trazer informações mais realistas para a sala de aula. O nome dele é Sérgio Mafra, ele é responsável pela prestação de contas via CIOPS e de alguns outros sistemas do município de Catas Altas, município de Minas Gerais, e ele se disponibilizou a responder algumas perguntas para mim. Vamos lá, então. A primeira pergunta que eu fiz para o Sérgio Mafra é sobre a função do CIOPS. Qual seria a função desse sistema? Ele respondeu o seguinte: a função seria coletar informações orçamentárias e financeiras dos estados e dos municípios, objetivando controlar e planejar a aplicação de recursos na saúde pública e verificar o cumprimento dos limites constitucionais mínimos. Vamos destrinchar um pouquinho a resposta dele aqui, que pode trazer mais informações para a gente. Qual que é essa ideia de controlar? Controla porque antes, esse é até um dos grandes avanços do CIOPS, antes as informações poderiam ser coletadas de forma mais sintéticas. O CIOPS permite a inserção de dados bem analíticos. E por si só, o sistema por si só gera os índices legais, ele dá a informação se a prefeitura, se o estado está cumprindo o mínimo legal exigido em lei. No caso de municípios, 15% dos recursos próprios, 15% da receita corrente líquida. E de planejar, porque ele permite uma visão macro das aplicações em saúde, tanto no estado quanto até a nível federal. Quais seriam esses demonstrativos que a gente está falando? O CIOPS ele gera um demonstrativo que vai das despesas com saúde, que vai para os relatórios resumidos da execução orçamentária, um conjunto de relatórios que fazem parte das prestações de contas dos municípios. Outra questão é a seguinte: Sérgio Mafra, você considera que o software CIOPS atende os objetivos que ele se propõe? Ele consegue cumprir seu papel com segurança e passar confiabilidade ao usuário? A resposta foi a seguinte: o CIOPS atende sim seu objetivo principal, que é apresentar o mínimo constitucional de aplicação na saúde. Esse mínimo constitucional é os 15% que a gente vinha falando. Segundo o Sérgio Mafra, na minha opinião, não é muito confiável. Às vezes ocorrem críticas que impedem a validação e, consequentemente, o envio dos dados, que na sua maioria são erros técnicos e conceituais do próprio CIOPS, o que acarreta atraso na solução, já que é necessário solicitar ao Ministério da Saúde a correção do problema. Eu conversei um pouco com ele sobre isso. O que eles chamam de críticas, o sistema internamente chama de críticas, são erros. Ou erros técnicos do sistema, ou erros relativos à legislação de códigos de conta de receita e contas de despesa. Essas seriam as críticas. Qual que é o principal problema disso?
é que essas críticas elas são irreais. Ela não segue normas que já estão estabelecidas por órgãos responsáveis, no caso, por exemplo, a STN, a gente vai falar disso um pouco à frente, mas que gera esses problemas na hora de preenchimento, e os preenchimentos esses problemas não são resolvidos pelo próprio usuário. Eles têm que ser encaminhados para o Ministério da Saúde e resolvidos por eles, para posteriormente o usuário conseguir fazer o envio das informações. Uma outra pergunta que foi feita: você considera a tecnologia relativa ao programa atualmente suficiente? Ele respondeu que não. A parte de importação ainda é pequena, em vista da quantidade de informações que são exigidas. Outra questão importante é que muitos dos códigos de receita e despesa não estão atualizados conforme os manuais da STN, do Tesouro Nacional, que é a responsável pela normatização, padronização e consolidação dos dados de todas as esferas, ou seja, o CIOPS deveria estar em conformidade com a STN. Essa é uma das críticas mais apontadas no CIOPS, que existe um órgão responsável por definir esses códigos, padronizar esses códigos, e o CIOPS foge a essa regra. Ele não respeita essa padronização e acaba gerando um grande transtorno para as pessoas que preenchem essas informações. Primeiro que eles têm que tem que colher informações diferentes das que ele colhe para os demais demonstrativos da contabilidade. Segundo, que os sistemas para conseguir essa importação, que a gente vai falar daqui a pouco, também tem que se adaptar para uma realidade diferenciada do CIOPS. O que seria essa importação que ele também aponta como crítica? O sistema, como eu falei, ele é composto por tabelas, campos, onde são digitados os dados. Os dados são inseridos manualmente. Há algum tempo, possibilitou essa migração, que seria a geração de arquivos zipados dos softwares contábeis que são utilizados no município, na entidade em questão, para gerar dados automaticamente para o CIOPS. Esses dados não teriam que ser mais digitados, mais inseridos manualmente, mas sim, por um arquivo zip, ele seria distribuído, essas informações contidas seriam distribuídas nos campos existentes no sistema, e agilizaria muito o preenchimento e, consequentemente, o envio. Outra pergunta que foi feita é se ao longo dos anos o software vem apresentando avanços e melhorias. Ele responde que sim, mas poucas. A principal melhoria dos últimos anos foi a possibilidade da importação e alguns dados dos sistemas de terceiros, que seriam esses sistemas utilizados nas entidades. Há algum tempo atrás nem sequer existia essa importação. Hoje essa importação é possível, porém, pelo volume de dados que são inseridos, ela ainda deixa a desejar, ela ainda é pequena. Bom, essa foi a entrevista feita por eles. Tem alguns itens que eu queria apontar ainda, que é quanto a algumas possibilidades do CIOPS. Depois que ele absorveu, o usuário que eu entrevistei só insere dados, só emite dados. Mas existem também aqueles usuários que vão analisar as informações que são recebidas. Por exemplo, com essas informações consolidadas, pode ser feita análise de municípios diferentes, conseguindo somar ou definir parâmetros para uma análise entre contas diferentes aplicações de saúde ou na própria Receita. Pode ser observado séries históricas desses resultados entre municípios ou entre associação de municípios. Escolher anos diferentes para fazer essa associação e até selecionar grupos de municípios para fazer somatório de resultados. As saídas de dados, né? A gente falou sobre a maioria das informações faladas que foi sobre entrada de dados, mas também o que ele oferece como nas saídas. Bom, ele apresenta os índices legais e os demonstrativos, que a gente já havia citado. Está indo também no arquivo uma imagem do visual do CIOPS. Você vê que não é um sistema
visualmente desenvolvido, não um sistema visualmente projetado com ideia futurística, né? Um layout mais moderno, mas ele é o que vem cumprindo esse objetivo até então. Basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer à turma e obrigado aí pela audiência. Valeu.